Amém. Quero deixar para a sua meditação em Lucas capítulo 1, versículo 37. É um versículo conhecido, mas que fala muito aos nossos corações. Porque aos olhos da sociedade era impossível que eu estivesse aqui hoje. Mas o meu pai, que está aqui, que é meu pastor, a minha mãe, que hoje já dorme no Senhor, creram no milagre. Creram que Deus faria o impossível possível se tornar. Por isso que eu quero ler esse versículo para você nesta noite. Diz assim: porque para Deus nada é impossível. Repita comigo. Porque nada é impossível. Porque para Deus, o Senhor te pergunta: o que queres que eu te faça? Pode ir, Pai. Deus abençoe. Eu estou com 35. Entendeu? Nunca imaginei que eu chegaria aos 35 anos. Porque já era para mim estar morta há muito tempo. Se hoje eu estou aqui, não é porque era boazinha, não. Mas porque Deus fez uma promessa para o meu pai e para minha mãe. E o papai e a mamãe sempre foram fiéis ao Senhor. E quando Deus promete algo, Ele cumpre. Eu fui criada na igreja. A minha infância foi uma bênção. E claro que hoje o evangelho está mais, sim, é liberal, mas muito mais fácil. Antes era muito mais difícil ser cristão, servir a Deus na doutrina da Assembleia de Deus. E meus pais eram muito rígidos. Mas eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. Nós fomos criados, eu, meu irmão, na Assembleia de Deus, como somos até hoje da Assembleia de Deus. Costumo dizer que eu sou assembleana pé roxo, mas o meu coração é interdenominacional. E como meus pais, diz a Bíblia, ensina o teu filho no caminho que deve andar, eles fizeram assim, nos ensinaram no caminho que deveríamos andar. E é uma bênção, com 8 anos eu aceitei Jesus. Como assim? O meu pai foi o primeiro a se converter. Meu pai adorava o samba, sabe? Adorava um carnaval, junto com a minha tia que está ali, a Elba. Participavam do bloco do porco, da Praia de Ramos. Ele era passista e ela também. E a minha avó orando, gente, em casa por esses filhos. Minha avó, mulher de Deus. O Senhor disse para ela que antes dela partir, ela ia ver todos os seus filhos na presença de Deus. E ela partiu e viu todos os seus filhos na presença de Deus. E meu pai usava aquele black power, sabe? Um bigode, não tem nada contra bigode, mas é uma coisa horrível. Sabe aquele bigode assim, estilo Napoleão? Aquela verdadeira cara assim, endemoniado. Os olhos vermelhos. Tomava uma caninha da roça. Mas a minha mãe também não era fácil. Ela veio de uma família católica, muito católica. E a minha avó orava muito pela vida do meu pai, de todos os meus tios. E como eu disse, o Senhor havia feito uma promessa. Um dia meu pai sai de casa. E quando ele volta completamente transformado. Primeira coisa, cabelo cortado,
sem bigode, porque, irmão, mexer no bigode dele era arrumar um problema. Sem bigode, com o rosto bonito. Quando meu pai chegou em casa, eu não reconheci. Eu pensei que era, gritei: mãe, tem um homem entrando aqui em casa. E era meu pai. Porque quando o Senhor entra na sua vida, há transformação. E meu pai disse: sou eu. Minha mãe olhou para ele e disse: João, o que houve? Meu pai disse: olha, pode jogar aquela garrafa de cachaça fora, porque nunca mais eu vou beber. Porque eu tive um encontro com Deus. Eu voltei para a igreja, agora eu sou crente. E minha mãe ficou doido, ficou maluco. É ruim que eu vou jogar a garrafa fora, eu vou deixar debaixo da pia. Daqui a pouco ele quer, eu vou ter que ir lá comprar. E lá ela deixou debaixo da pia. Quantos anos, pai, já tem? 30 anos que ele serve ao Senhor. Nunca mais ele colocou uma cachaça na boca. E logo após eu aceitei Jesus como meu Salvador. Depois veio a minha mãe. E aos 8 anos eu aceitei. Aos 9 fui batizado com o Espírito Santo. Aos 10 eu já ministrava, já louvava, já era uma bênção. Olha, meu pai pregava e eu cantava e vice-versa. Era uma bênção, a gente andava por tudo quanto é lugar. E um dia uma irmã disse para mim que se eu não vigiasse, o diabo ia me dar um rasteiro e eu ia cair. Mas eu nem dei ouvidos a ela. Nada acontece na tua vida assim antes de Deus revelar. Antes de acontecer qualquer coisa, Deus fala. Você só cai se você quiser. Deus vai falando, Deus está te mostrando. Aí você vai lá e cai. Por quê? Porque você deu brecha, porque Deus avisou. E aos 15 anos de idade, eu me desviei do Evangelho. Por que eu falo desviei? Porque tem um afastado e o desviado. O afastado é aquele que se afasta do Evangelho, da igreja, mas ele não perde o temor. Ele não vai mais à igreja, mas ele, qualquer coisa que você fale, ele fala assim: vai lá, pede a irmã Maria para orar, é uma bênção. Vai na igreja, ele está sempre falando. E o desviado é aquele que não quer saber, ele se volta contra Deus de uma tal forma. Mas tanto o desviado quanto o afastado precisa ter um encontro com Deus novamente, porque senão não vai para o céu. E aos 15 anos de idade eu me afastei e desviei do Evangelho. Fui embora de casa. No dia que eu fui embora de casa, meu pai estava numa oração com a minha mãe. E Deus usou uma irmã para minha mãe, dizendo que o diabo, que ela ia passar por uma prova muito grande. Que era necessário que acontecesse tudo o que ia acontecer comigo. Porque eu precisava reconhecer que sem Deus eu não era nada. Mas que eles não se preocupassem, que na hora certa Deus me traria de volta. E minha mãe perguntou: ela vai padecer, ela vai morrer no mundo? Meu Deus disse: não, ela vai voltar. E a única oração dos meus pais foi: Deus, nos dê graça para suportar essa prova. E aos 15 anos eu fui embora de casa. Com 16, eu já morava numa parte hotel lá no Recreio. Comecei a cantar à noite. Cantei nas maiores boates, churrascarias, fiz back vocal de alguns cantores do mundo secular. Passei a conhecer o mundo. E eu disse para Deus o seguinte: Deus, eu não te quero mais. Se algum dia eu te quiser, eu te chamo. Que ousadia, né? Diz: tu fica na tua, que eu fico na minha. Se algum dia eu te quiser, eu te chamo. E dali para cá, daquele momento em diante, o diabo tomou posse. O diabo colocou um ódio no meu coração pelos meus pais, de tal forma que quantas vezes eu fiz feitiço para matar o meu pai e a minha mãe. Quantas vezes eu parava na porta da igreja para fumar maconha, para afrontar os meus pais. Achava eu que estava afrontando eles, mas só estava fazendo mal para mim. Quantas vezes as pessoas diziam: vai lá, fala com ela, irmão João, fala com ela, irmã Tatá. Meus pais diziam: vou não, querido. Hoje ela é motivo de vergonha para minha família, mas através dela nós vamos ter dupla honra. Hoje vocês estão vendo ela lá, mas vocês ainda vão ver ela aqui. Aleluia. Você tem que crer, queridos, na promessa que Deus fez para a tua vida. Você não pode desistir de maneira nenhuma. Você pode desistir do teu filho, da tua filha, da tua casa, da tua família.
Se Deus disse que vai fazer, Deus vai fazer. Porque Ele é fiel. Aleluia. E muitos anos se passaram.